Hoje eu vou começar direto ao ponto. Eu estou com duas mulheres que ajudaram a redesenhar o mercado de varejo de moda no Ceará. Mulheres que trouxeram grandes marcas, abriram várias franquias, expandiram operações e geraram centenas de empregos ao longo de décadas. Estamos falando de 5 marcas consolidadas, 5 estruturas, 5 posicionamentos diferentes, uma gestão estratégica. E eu quero entender como se constrói isso, como se sustenta esse crescimento, como se administra em escala e como mãe e filha dividem decisões sem perder identidade. E uma dessas marcas é a Arezzo, que faz parte do meu dia a dia, me acompanha na correria, nos momentos importantes e sempre com conforto e elegância. A marca que traz estilo aos meus pés. Hoje, a conversa é sobre visão de mercado, sobre posicionamento e sobre mulheres que não esperaram espaço, elas criaram o seu espaço. Eu recebo Mayra Silva, 4 décadas de trajetória no varejo, uma empresária que começou ao lado da mãe e transformou o negócio familiar em uma operação multimarcas consolidada. E ao lado dela está Priscila, que entrou jovem na empresa e hoje faz parte da construção estratégica da nova fase. 2 gerações no mesmo negócio e desafios diferentes. Sejam muito bem-vindas, Mayra e Priscila. Bem-vinda, meninas. Bem-vinda, Priscila. Que prazer ter você aqui. Por favor, fique à vontade. Mayra, que prazer de novo a gente junto. Seja bem-vinda. A alegria é toda minha, você não imagina. À vontade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte. Aqui nós compartilhamos histórias reais, com mulheres reais. E o melhor de tudo é com a emoção de estar no presente. Trouxe 2 mulheres interessantes que vão compartilhar a vida, a trajetória e o sucesso com vocês. Vamos aprender com elas? Bem-vindas, Priscila e Mayra. Obrigada. Que bom ter vocês aqui. E eu vou dizer por quê. Porque há 20 anos atrás, eu tive essa parceria com a mãe, com a sua avó, com a sua mãe. E ter vocês aqui, para mim, é uma emoção muito grande. Ai, já começamos bom. Aqui. Já emocionada. Estamos ansiosos. É por isso a emoção de saber que a nossa parceria passa pelo tempo, persiste, perdura ao tempo. Que maravilha! E a gente está muito feliz, Rose, de estar aqui nesse momento tão especial também para a gente, porque do jeito que você faz parte da nossa trajetória em 20 anos, a nossa empresa, o Grupo Meia Sola, está completando 40 anos esse ano. E esse podcast, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser super leve, que já começa cheia de emoção, é esse pontapé para os 40 anos. Que linda, gente! Meu Deus! Emoção, realmente. Eu sei da história da mãe de vocês, o love delas com o pai. Ai, é lindo, 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 lindo. É lindo. História de amor lindo. É. E a gente vai contar durante esse ano também. Tem que contar. Tem que contar, porque muita gente não sabe os detalhes, Mas, gente, como vocês entraram no negócio? Como tudo começou? Porque eu sei, mas quem está nos assistindo não. Então, vamos começar do início. Vamos, eu vou começar porque, afinal, eu comecei junto com minha mãe lá atrás, há 40 anos, Rose. E é tão emocionante essa história porque eu tinha apenas 15 anos. E eu chegava da escola, meio-dia, almoçava e já ia trabalhar. Quando a gente pensou em fazer uma loja chamada Meia Sola, era para atender ao público feminino que gosta de um produto de qualidade, exclusivo, numa loja que trouxesse um atendimento único, que a gente tem muito orgulho de conseguir carregar isso ao longo dos 40 anos, para o público feminino, na qual as atendentes, as consultoras de moda fossem todas mulheres, porque há 40 anos atrás só existiam as grandes sapatarias. É verdade. Né? Então, assim, é um negócio completamente novo para aquela época
e que deu muito certo, porque as pessoas se sentiam privilegiadas de estarem ali, de terem um produto exclusivo, de conseguirem estar atualizadas com o que existia na época de mais moderno na moda. E aquilo trouxe assim, para a gente uma surpresa muito feliz e agradável, de tão grande foi a aceitação das nossas clientes, que viraram amigas e a gente tem elas com a gente no nosso coração. Para a vida toda, se emocionando assim. Fazem parte da nossa trajetória. Que lindo. E aí, da Meia Sola veio a franquia. Aí como é que aconteceu tudo, né? Nós viajávamos, eu e minha mãe, como a gente tinha sempre essa forte identidade de trabalhar apenas com exclusividade, tudo que a gente vendia na Meia Sola na época só era vendido por nós. Todas eram fábricas ou do Rio Grande do Sul, ou de Belo Horizonte, ou do Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente viajava, fazia as compras e trazia para vender. E uma dessas marcas era a Arezzo, que na época não tinha franquia. Então a gente vendia Arezzo dentro da Meia Sola, que sempre foi uma multimarcas e até hoje tem essa, né, característica. E aí, depois de uns 2 anos, a Arezzo começou a abrir franquia. Criou o negócio de franquia. A Arezzo virou uma franqueadora. E como nós já éramos clientes, bons clientes, nada mais, né, justo do que eles nos convidarem para sermos a primeira franqueada Arezzo do Brasil. Eu imagino 2 mulheres, você jovenzinha, com a dona Tânia. Eu tinha 15 anos quando a gente abriu a primeira loja Arezzo, que era na Praça Portugal. Aqui do ladinho, bebê. Exatamente. Com a Luísa sendo a gerente. Foi quando eu me tornei cliente. Então, a sua história com a gente tem realmente uma força, né, e uma raiz muito grande, né? E é por isso que a gente se emocionou tanto no início aqui da nossa conversa. Além do produto, que é muito bom, o que me encanta na Arezzo é ser atendida por mulheres. Eu sou assistente social, hoje eu tenho uma empresa, 90% dos meus funcionários é de mulheres. E ver mulheres trabalhando com moda, e assim, a energia que elas têm, eu posso falar da energia da Luísa, que para onde a Luísa ia como gerente, nós acompanhávamos, não só eu, como as amigas da Verdes Mares. Na época eu era da Verdes Mares. Então, é um batalhão de mulheres. Vocês têm ideia dessa força? É isso que eu digo para vocês. Nós precisamos nos apropriar da nossa força. Nós somos um batalhão de mulheres, representamos a maioria da população no Brasil. Então, a gente precisa ser bem representada, sim. A gente precisa de espaços para trabalhar e empresárias como elas, com visão. Isso sempre me encantou. A gente costuma dizer que a Meia Sola é uma empresa que foi feita de mulheres, né, para mulheres, porque assim, o nosso produto é feminino, todas as lojas são de calçados e bolsas femininos. De vez em quando a gente expande ali para alguma coisa mais diferente, mas em sua maioria são sapatos e bolsas e acessórios, né? Tudo que é de acessório realmente para enfeitar, para embelezar. A Tânia, minha avó, tem uma frase muito linda que ela sempre fala, que é trabalhar com o belo é muito bom, né? Então, assim, ela vive falando porque realmente a gente vende esse sonho, vende essa beleza, vende o salto alto para a mulher se sentir mais feminina, é aquela bolsa que muda o look, ou até a realização de um sonho de ter realmente uma bolsa da Arezzo, uma bolsa da Meia Sola, porque representa muito. E assim, essa gestão multimarcas, para você que começou com 15 anos, você se espelhou na mãe? Fez muitos cursos? Como é que foi essa? Eu acho, sabe, Rose, que tem algo que vem muito dentro da gente, no sangue. Então, eu venho de uma família de comerciantes, né? O meu avô já era do comércio, tinha livraria. E antes mesmo da gente abrir a Meia Sola, eu trabalhava lá com 10, 11, 12 anos. Na época, antes das aulas começarem, que tinha aquele movimento de venda de material escolar, livros, eu estava lá, eu adorava ganhar meu dinheirinho.
Enfim, então eu acho que isso vem muito de dentro. Lógico que quando nós abrimos a Meia Sola, era um negócio completamente novo, voltado para a moda, com um público, como a Priscila disse, 100% feminino, e que a gente conseguia carregar um legado de compromisso com essas mulheres. E quando eu falo em compromisso, era a felicidade que a gente tinha naquela época e tem até hoje de estar dentro da casa daquelas mulheres, participando de tantos momentos importantes da vida delas. Um casamento, um aniversário, um batizado, enfim, várias coisas que o nosso produto, a nossa bolsa, nosso sapato está lá junto, acompanhando, fazendo parte dessa história. Então, o nosso desenvolvimento ao longo desses anos, tudo mudou muito, né? De 40 anos para cá, ele sempre foi muito crescente. A gente sempre se desenvolveu, se profissionalizou cada vez mais, buscou muitos bons profissionais em cada área. Vocês formaram profissionais. Exatamente. Hoje, porque eu conheço, eu sei quem é novo, as meninas mais antigas. Que tem muitas, né? Muitas. É incrível como assim a gente conseguiu durante esses 40 anos, reter colaboradores. Marcas foram, marcas acabaram, marcas abriram loja, tudo aconteceu, né? Mas, assim, muitos colaboradores, a gente tem uma colaboradora que está com a gente há quase 50 anos. Ou 40 anos. A gente tem uma colaboradora que está com a gente há quase 40 anos. Então, assim, ela praticamente nasceu junto com a Meia Sola e provavelmente a história dela também terminará dentro da Meia Sola. Então, assim, foram vidas que se construíram, né? Famílias que estão ali dependendo daquele trabalho. E acho que existe uma parte da gente que é muito orgulhosa, né? Em relação a isso, em ter conseguido se manter atual em um mundo onde tudo mudou, tiveram várias coisas que aconteceram, Pandemia. né? Eu lembro da pandemia. Me ligando, eu vou deixar na sua casa. O hábito de compra do cliente mudou, o que a gente queria. Depois da pandemia, todo mundo só queria andar de rasteirinho. Agora, eu já notei que as mulheres voltaram pro salto, viu? Eu tô apostando que 2026 vai ser o ano que a gente vai querer se sentir muito feminino no salto alto, eu acho. É verdade. Poderosa, é verdade. Essa passagem de bastão da sua mãe, Dona Tânia, para você, foi tranquila? Natural? Muito natural, Rose. Nós viemos, né, somos de uma empresa familiar. Então, toda a nossa família, né, tanto eu, a Priscila, como meus irmãos, trabalham dentro. Os irmãos também. Cada um na sua área, mas a gente se respeita muito. Se eu lhe disser que ao longo desses 40 anos, a gente nunca discutiu, nunca. As divergências existem, como em qualquer lugar, mas elas são sempre construtivas. E eu acho que isso é que fortaleceu muito o nosso vínculo familiar para manter o negócio sempre crescente. Realmente é um orgulho nosso e minha mãe sempre fomentou, sempre multiplicou isso para a gente, para que o negócio nunca se abalasse ou sofresse alguma ruptura por conta de algum atrito familiar, que nunca teve. Ela era muito presente nas lojas. Você continua assim? Muito, todos os dias. Eu já encontrei com ela 2 vezes esse ano na loja da Dom Luiz. Ela estava lá. E quando eu vou é uma festa. A última vez que eu fui foi no lançamento do livro. Do Anderson Birman, o fundador da Arezzo, que foi emocionante. Hoje de manhã, outro momento emocionante, vou logo dizer que a gente se emocionou bastante, foram as 4 gerações na loja, porque estava minha avó, aí estava a mamãe, eu e a Malu, que é filha da Lara, minha irmã. Minha então, netinha. Já é a 4ª geração. Eu já sou avó. Ai, que coisa linda! Estávamos nós 4, as 4 gerações, para comemorar o mês da mulher, porque 90% de toda a nossa equipe, Rose, é feminina. Então, o mês de março é um mês que celebra a mulher. E a gente nada mais, né, coerente do que a gente homenagear as tantas mulheres que fazem parte do nosso grupo Meia Sola. E a Dona Tânia estava lá. Estava? Linda, maravilhosa, impecável. Alegre, mexendo em todos os sapatos, arrumando as bolsas que combinam com isso e conversando com os clientes. E a gente conseguiu herdar esse lado tão lindo, sublime, feminino que ela tem, delicado, leve. E graças a Deus a Priscila também está
Priscila, como é que foi essa tua chegada? Foi natural ou foi... Priscila, você tem que ir. Não, de jeito nenhum. Na verdade, eu sempre quis, acho que a mãe falou que cresceu na livraria, né? Ela, a livraria Alaô, que era uma livraria muito, não sei se você chegou a conhecer, era uma livraria Meu assim, amor, que era eu muito... tenho 60 anos, bebê, então eu Mas tenho não história parece, para contar. não parece. Eu tenho muita história para contar. Tá? Aliás, temos aqui duas mulheres maravilhosas. Eu estava falando aqui no backstage, quanto são lindas. Você é maravilhosa, sua beleza me encantou. Obrigada. De verdade, beleza e simpatia, né? E aí, assim como eu acho que a mãe vivia na Alaô, eu acho que quando eu era criança, quem me pegava no colégio era o motorista da meia sola, então eu ia para a meia sola para esperar da hora do almoço, para a gente ir para casa almoçar. Então, imagina, eu ia para a meia sola, ficava lá no estoque, bagunçava tudo, aí as meninas botavam sempre para eu embalar alguma coisa de sapato, aí bagunçava, voltava, enfim, então eu sempre tive esse amor. Desde criança, e às vezes ficava no cantinho participando das reuniões, mas sempre ali escutando, né? E aí, com 16 para 17 anos, eu fui morar fora para estudar inglês. Quando eu voltei, minha mãe, pronto, agora vamos passar no vestibular e vamos trabalhar. Eu, não, mas quero fazer vestibular de moda. Aí meu pai, não, vestibular de moda só você não vai fazer administração, depois se você quiser fazer moda, vai fazer. Aí eu, tudo bem, estava fazendo faculdade de administração e trabalhando meio período na meia sola. Aí fiz vestibular de novo, passei na faculdade de design. Aí fiquei ainda administração, a meia sola e faculdade de design à noite. E assim foi. E aí eu acho que logo depois foi muito natural de ir realmente assumindo outras funções. Como toda empresa, pessoas saem, pessoas entram, vão se abrindo espaços. E para mim foi muito assim. Para mim foi muito assim. Eu comecei realmente fazendo relatório, coisas de estagiária. E hoje, acho que eu posso dizer que a gente trabalha numa parceria assim, muito legal. Quem cuida de quê? A gente cuida de tudo junto. Sério? Mas, porque eu e a Priscila, a gente cuida de toda a parte comercial. E quando a gente fala comercial, toda a parte de compras, somos nós que fazemos de todas as lojas, que hoje são 20. 20 lojas, não só aqui. Não só aqui. Tem em Fortaleza. Pernambuco também e também no Rio Grande do Norte. E aí no Ceará, em Juazeiro e Sobral. Puxa. E aí a gente faz todas as compras para todas as marcas. E assim, são muitos períodos de compras, porque cada fornecedor tem sua época de lançamento. Eu fico imaginando vocês duas. Como é que é? Tu gosta de um produto, sempre tu aprova ou não? Não, mamãe, isso aqui não. Não, acho que a gente sempre discute de forma mesmo a agregar, porque a gente fala assim, cuide da parte de compras. Mas, na verdade, esse trabalho de curadoria de produtos, que é o quê? A escolha dos produtos que vão chegar até vocês na loja e, obviamente, o que a gente quer é que chegue até a casa, que chegue até o guarda-roupa, né? E aí, esse trabalho ele é muito importante, porque a gente fala muito assim, que tem que ter para todas as ocasiões, desde a sandália de praia até a sandália de casamento, a meia sola realmente quer estar presente nesses momentos. Então, para isso, tem que ter uma gama de produtos, né? Que bacana. E aí, fora esse lado e comercial, que brilha tanto o olho da gente, logística. o marketing e toda a parte também de logística, sourcing. De organização, sourcing. Exatamente. Que hoje a gente tem um CD que abastece as lojas. Eu acho que conforme foi mudando, tudo foi mudando, né? Antes, todo o estoque ficava em cima das lojas. Isso. Mas, obviamente, por um crescimento de vendas, eu acho que muito negócio passa sobre isso. Você tem que tomar certas decisões que são mais difíceis, né? No shopping, a gente tem um espaço, gente, todo para vocês. Quem não sabe disso é uma curiosidade. Todas as lojas têm um espaço em cima onde fica o estoque, seja a loja do que ela for. E aí, como o nosso sapato é caixa, é sapato, são bolsas muito maiores, muito volumosas, diferente de roupa que você pode dobrar tudo. Então, conforme as lojas foram crescendo, a gente sentiu necessidade de migrar o nosso estoque para um CD, que é um centro de distribuição. Então, hoje... Fica próximo? Fica próximo. Fica em um local onde é perto do Iguatemi, perto do Rio Mar, perto da loja daqui, porque realmente precisa ser estratégico. Ser ágil. Então, todos os dias as lojas recebem produto novo, Rose. Todo dia. Todos os dias. Então, essa logística de distribuição é uma coisa muito complexa.
Mas, como eu lhe disse, a gente sempre buscou grandes profissionais que pudessem nos assessorar, né, em todas as áreas da empresa, para que a gente realmente pudesse levar para o nosso cliente a melhor experiência de compra possível. Então, hoje a gente tem o nosso e-commerce, que a gente manda para o Brasil inteiro, inclusive para fora do Brasil. Já aconteceu. Já. Para quem mora nos Estados Unidos, na Europa, Portugal, Espanha, enfim. E isso nos orgulha muito, mas é justamente essa vontade, esse amor que a gente tem pelo aquilo que a gente faz, pelo que a gente constrói todos os dias que nos move a cada dia fazer mais e melhor. E você falando da sua história de 20 anos, né? Porque 20 anos também é um bom tempo. Me lembrou muito de fidelidade, porque eu acho que uma das coisas que a gente prega na minha sola é clientes e colaboradores fiéis e felizes. Então, talvez essa fidelidade com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com as pessoas que trabalham a gente, realmente reconhecendo e tendo um período duradouro com essas pessoas, eu acho que também é um dos grandes diferenciais. E eu sou publicitária. Na publicidade, isso já foi muito questionado sobre o perfil do consumidor e a fidelidade. Então, discutiu-se muito que fidelidade você conseguia. Agora não. Você consegue a preferência. Mas, sinceramente, eu acho que a minha geração você pode chamar de fidelidade. Hoje, Rose, o que é que a gente acha, sabe e é realmente uma realidade? O consumidor, o cliente, ele compra meios digitais, meios físicos, né? Ele é híbrido, ele caminha por vários espaços, mas o nosso cliente, a essência dele é tocar, é conversar, é abraçar, ver como fica no pé, ver como é que se sente, se consegue andar, se vai, se volta. Então, a gente tem o nosso e-commerce, como eu lhe disse, para a gente, né, conseguir atender o nosso cliente aonde ele quiser, para onde ele, né, escolher comprar, mas as nossas lojas físicas são todas preparadas, a nossa equipe, para receber o cliente de braços abertos, que eu acho que é isso que é o nosso diferencial. E eu acho que sempre vai ter espaço para expandir, para mudar. A gente mudou muito, né, nesses últimos anos, principalmente falando de 2020 para 2026. Até porque as gerações, nós vamos conviver com 3 gerações, né? Com certeza. Que tem costumes diferentes. Ainda ontem eu estava vendo também, né, um vídeo sobre isso, como essa nova geração tem costumes totalmente diferentes do que você tinha. É verdade. Você, eu, que já estou numa geração acima, e a gente precisa estar ali para atender todas essas pessoas, de vó para mãe, para filha, para neta. Muito bom. Mais uma pausa, porque agora eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Obrigada, Aduluz, por estar conosco. A Aduluz é uma loja de iluminação que atende na Cidade dos Funcionários, atende aqui na Aldeota com projetos corporativos, residenciais e também tem um atendimento de acompanhamento de obra, como também nós fazemos projetos luminotécnicos. A Aduluz iluminando sempre a vida das pessoas. Eu quero agradecer a Dueto que me veste com essa curadoria maravilhosa de peças sensacionais em todos os meus episódios. Sempre tem uma novidade. E Arezzo, que me calça há décadas, sempre com produtos de qualidade, sofisticação e principalmente conforto. Então aparece na Arezzo, vai, que vocês vão conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando. Ficarão mais bonitas. Quero agradecer também o apoio da Espaço Jardins Gourmet, que preparou um lanche delicioso para as minhas convidadas, sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Mas, gente, juro para vocês, garanto que o sabor é 100%. Zero tudo, mas o sabor é 100%. Obrigada, Leônia, pela sua participação aqui no nosso podcast. Bom, meninas, voltando... Mas peraí, eu quero só elogiar, porque realmente está tudo delicioso. Eu vou querer o contato depois. Uma delícia. E outra, sem lactose, sem açúcar, pra gente estar cuidando da nossa saúde. 100% saboroso. Saúde, que é o mais importante. É verdade. Olha, um corte para Leônia, viu? Desse depoimento para ela. Voltando, eu quero
quero fazer uma pergunta para a Mayra. Mayra, na pandemia, vocês já falaram que se reposicionaram. Como é que foi você virar a garota propaganda? Porque todas as vezes que a gente olha o Instagram da Arezzo, e lá está você. Se colocar como a cara da empresa, você parece tímida ou não? Sou mais pra tímida, realmente. Mas assim, é tão fácil falar daquilo que a gente domina, né? E eu acho que uma dica muito valiosa para todas as pessoas que querem entrar um pouco no digital e não sabem como, é falarem com espontaneidade daquilo que dominam. Se vai falar sobre determinado assunto que não conhece, estuda. Mas eu acho que o grande segredo é falar do coração, sabe, Rose? É falar com transparência, com amor. Então, sempre procurar falar coisas verdadeiras que fazem parte realmente da sua essência. Mas eu vou contar uma curiosidade. Sim. Como foi que eu entrei nesse mundo meio que digital para aparecer nas telinhas? Na época da pandemia, tudo começou na pandemia e olha como a gente se reinventou, realmente. Verdade. Na época da pandemia, lojas fechadas e a gente era início do lançamento da coleção de inverno, foi 19 de março, exatamente no mês da mulher, né? Esse mês que estamos vivendo. Enfim, lojas fechadas, a gente sem saber quando iríamos reabrir as lojas, ninguém podia, os colaboradores podiam ir às lojas e os nossos estoques cheios de produtos lindos. Mas, ao mesmo tempo, ninguém saía de casa, né? Então, as pessoas iam comprar por quê? Se elas não iam sair. Vamos lá. Nós sabíamos que todo mundo estava vivendo um momento de vida muito delicado, perdendo pessoas, tristes porque não sabiam o dia de amanhã. E nós, o Grupo Meia Sola, queríamos estar presente na vida das nossas clientes de alguma forma. Naquele momento, me lembro bem, final de março, início de abril, começamos a nos comunicar com os nossos clientes através das nossas redes sociais, dando dicas de receitas para fazer em casa, dando dicas de filmes, de leituras, porque a gente achava que naquele momento a pessoa, embora não estivesse conosco, precisava de um abraço, precisava de um acolhimento, precisava sentir que a gente do Grupo Meia Sola estava junto naquele momento. E até então não se falava de venda. Era apenas criar esse vínculo de que a gente estava ali com ela naquele momento. E o que é que aconteceu, Rose? É muito curioso. As nossas próprias clientes começaram a nos pedir quais as novidades. Vocês receberam coleção nova? Faz tempo que eu não compro mulher, um sapato. Ser sobrenatural mesmo. Faz tempo que eu não tenho uma bolsa nova. Apesar de tudo aquilo, as pessoas queriam se ver bonitas. Então, eu tiro por mim, pela Priscila. A gente acordava de manhã, a gente se maquiava inteira, se penteava, a gente vestia uma roupa bonita para estar ali junto com as nossas clientes. Tinham muitas reuniões online, né? Eu com ia os dizer nossos isso, que a gente se maquiava e se penteava, porque todo dia eram muitas reuniões. Eu acho que o trabalho na pandemia foi diferente para cada um, né? Cada vida funcionava de uma forma. Lá na nossa casa foi trabalho, A né? gente Intenso. montou um home office para aquele momento que foi, né, assim, bastante longo. E aí, o que é que aconteceu? Como as clientes começaram a querer ver as novidades e as vendedoras, consultoras não podiam ir para a loja, porque as lojas estavam todas fechadas, ninguém podia ir para as lojas. Quem é que teve que aparecer? Eu e a Priscila. Então, foi uma coisa natural, sabe, Rose? Nós íamos para o nosso CD, que é o nosso centro de distribuição, onde estavam todos os produtos de todas as lojas, e lá a gente montou uma mini lojinha, e lá a gente arrumava os produtos e mostrava através das lives para os nossos clientes. Rose, vou te falar uma curiosidade, que a mamãe, a gente fez simplesmente como se fossem espaços de casa, quatro espaços, a gente adesivou, fez o chão, cada espaço diferente para mostrar os produtos em ambientes diferentes. A live da Arezzo era um, a live da Meia Sola era em outro, a live da Schutz era em outro. Tudo no mesmo lugar, tudo no CD.
mas a gente fez Como um se fossem espaço estúdios. para as pessoas se sentirem que estava mais perto da... curiosidades de backstage, né? Mas a gente fez uma estrutura aí para estar realmente presente. E acabou que a pandemia, acho que para todo mundo foi mais dolorosa do que todos nós antecipávamos e foi muito mais longa do que qualquer pessoa podia antecipar, né? Então, E aí foi nesse momento que dentro das lives eu comecei a aparecer mais. Comecei, e aí, como eu lhe disse, falar do que a gente tem propriedade de conhecimento é muito fácil. Era apenas eu me acostumar que aquilo ali estava sendo filmado. Porque do jeito que a gente está aqui conversando e está sendo filmado também, lá a gente fazia do mesmo jeito. Conversava sobre aquilo que a gente conhece, éramos nós que fazíamos as compras e somos até hoje. Então era muito fácil falar da estrutura do sapato, de onde a gente pesquisou, qual era aquela cor, o salto, do que era feito, como era o couro, os adornos, enfim. E aí foi aí que eu comecei a aparecer. Pois olha, tá de parabéns. Muito, muito, muito. Que coisa boa. Uma outra curiosidade que eu acho tão interessante. As vendedoras. Vendedoras que chamam? Consultoras de moda. Elas fazem vídeos. Eu fico encantada. Encantada. E eu ainda parabenizo. Eu gostei, viu? Esse vídeo ficou ótimo. E agora elas comigo? Gostei do seu vídeo, viu? Eu gostei do seu vídeo. Então, é lindo de ver mulheres, sabe, que fazem a diferença no nosso estado, que empregam outras mulheres, que geram renda, sabe, que faz a mola motriz desse país, porque a gente sabe que o varejo tem uma grande participação. Só para ter uma ideia, as empresas familiares têm uma representatividade no PIB nacional incrível. Então, assim, parabéns para vocês. E aí você me falou algo para quem está começando. O que você diria? Primeiro vamos começar, Priscila, por você, que você falou que novinha ia para o estoque, fazia embalagem, entregava para cliente. Que beleza que a sua mãe, que a sua avó ensinou para você, o valor do trabalho. Que a gente percebe que uma geração um pouco desconectada do trabalho e do esforço. Você não precisava se esforçar, você não precisava trabalhar, mas você estava lá no estoque, você estava lá no CD. Fala aí. Eu acho que talvez isso dado com certeza a criação, aos valores que minha mãe e meu pai sempre pregaram em casa, para mim e para minha irmã, somos duas mulheres, né? E agora a Malu, que é a neta, e eu imagino que vamos seguir aí todos na mesma linha, mas eu acho que um dos valores mais importantes que eles sempre pregaram é trabalhe e tenha a sua liberdade, né? Trabalhe, tenha as suas responsabilidades, trabalhe para você poder conquistar o que é seu. Então, assim, acho que nunca foi uma não opção não trabalhar. Acho que se não existisse a meia sola, com certeza existiria algum outro trabalho. Eu tive já alguns sonhos, né, afora, lógico, porque a gente, né, também planeja, mas essa história do trabalho sempre veio muito forte, e talvez porque eu seja de uma geração um pouco mais atrasada da que está agora, né? Mas se eu tivesse uma dica hoje para dizer não abra mão da sua liberdade por nada. E se a gente não tiver as coisas conquistadas através do trabalho, como a gente vai ter liberdade? Né? É o nosso trabalho que traz as nossas conquistas, né? Seja ele o que for. Aí eu acho que existe uma série de trabalhos que você pode fazer. Do talento que se tenha, né? Exato. Claro, sou muito grata a Deus pela a maneira que as coisas se desenharam em minha vida, que eu posso trabalhar com o que eu amo, como já diria minha avó, e a gente já citou aqui, com o belo, que eu realmente amo. Já fiz TV, sou influencer, mas tudo volta para meia sola, né? Porque sou influencer, mas a primeira influência é influência da meia sola, né? Então, tudo é ao redor disso. E aí outras coisas foram acontecendo ao redor disso, mas assim, tente. Eu acho que tente, se der errado, levanta e tenta de novo. Né? Principalmente quem é mais novo tem muito tempo para tentar, mas não deixe de tentar por medo
Ou eu vejo muito, até a gente às vezes vai abrir a câmera do celular para gravar um vídeo. Ai, meu Deus, tô despenteada. É verdade. Ai, não tô perfeita. Ai, será que o cenário Faz, tá feio? aí depois olha, não quero. Pum. Aí acaba, Deleta. ou acaba não fazendo, né, porque não tá perfeito. Eu acho que o momento perfeito ele não vai existir, então a gente tem que aceitar que talvez quem tá vendo ali do outro lado também é imperfeito como nós somos. Isso é muito difícil para nós mulheres, né, que a gente sempre quer estar no nosso melhor, mas nem todos os dias a gente vai estar no melhor. Na melhor fase. Então vá, faça, tenha coragem. Se der errado, levanta, faz de novo e quantas vezes for necessário, porque a vida é isso, né? Nem sempre tudo vai ser Que fácil. orgulho! Te amo. Isso! E você, minha amiga? Você, com a sua trajetória. Se elas chorar, vão ser duas chorando. Ai, que encontro lindo que eu proporcionei hoje. Muito obrigada. A Esse gente momento trabalha muito juntas especial. todos os dias, praticamente 24 horas. Há 20 né? anos. Há 20 anos, mas Entreguei a minha cada idade. dia eu confesso pra você. A cada dia eu confesso pra você, Rose, que eu me surpreendo com a Priscila, porque ela tem assim uma energia e um brilho extra que acho que conquista todo mundo que tem o privilégio de conviver com ela. Eu falo isso como mãe, sou coruja, não posso negar e nem realmente sou muito orgulhosa dela, mas ela é assim, essa essência verdadeira de uma mulher pura, que ela é muito pura e assim, muito doce, meiga, humilde e compartilha tudo e quer ajudar todo mundo, não é não, Carolzinha? Ela é essa pessoa. Assim, transparente como ela está sendo agora. E eu tenho muito orgulho disso, porque queira ou não queira veio de mim, né? Certeza. E foi uma educação que tanto eu como o Aderaldo, meu esposo, demos para as nossas duas filhas, de que elas fossem realmente pessoas reais, verdadeiras e conquistassem os seus sonhos. A minha outra filha, você não sabe, mas trabalhou com a gente uma época, se formou em administração, a Lara, e depois de 2 anos já trabalhando conosco, formada, ela decidiu que a vocação dela era ser médica. Ela largou e Largou foi o estudar. trabalho, foi estudar para passar no vestibular para medicina. E hoje ela é formada, mãe da Maria Luísa, minha netinha, né? E a gente, quando ela nos deu essa notícia, né, que não ia mais trabalhar com a gente, mas que ia seguir. Você me acredita que foi uma das minhas grandes felicidades, porque como a gente sempre educou as nossas filhas para serem felizes naquilo que elas trabalham, naquilo que elas querem ser para a vida toda, ela ter tomado aquela decisão com tanta coragem, né, nos orgulhou muito naquele momento, porque foi enfrentar tudo de novo, né? Então é isso que a Priscila é hoje e realmente está mostrando aqui. É fruto da educação que a gente deu ao longo desses anos, que construiu essa mulher tão brilhante que ela é hoje. Não poderia ser diferente, sementinha. Estão dizendo aí que eu tenho que terminar. Ah, não, gente, tá tão bom, né? Uma mensagem para as mulheres da nossa geração que precisam se reinventar, porque a gente precisa se reinventar todos os dias. Estão em transição de carreira. O que você diria? Eu acho, sabe, Rose, que a gente nunca pode deixar de acreditar em nós mesmas. A gente não pode ajudar o outro se a gente não estiver bem. A gente não pode ir ao trabalho, a gente não pode ajudar um familiar, um amigo, enfim. Então, vamos procurar nos valorizar. Todo mundo tem algo de muito bom dentro de si a ser valorizado. Eu acho que a gente sempre tem que enxergar o potencial individual de cada pessoa, de nós mesmas. Nos amar primeiro para externar o amor para quem está ao nosso redor. Então, eu acho que essa fé, essa força e essa determinação tem que ser sempre alimentada dentro de cada pessoa para que ela siga adiante e seja respeitada, admirada, conquiste o seu espaço. Eu acho que a mulher tem muito valor. Não sei se dá tempo, mas eu queria agregar um pouquinho ao que a Mayra falou, ainda voltando, né, sobre mãe, educação, mulheres. Eu vejo que nós, mulheres, há muito tempo a gente doa para os outros e talvez pouco para nós mesmas.
cuidando da nossa saúde, da nossa alimentação, tendo disciplina. E isso é uma das coisas que é mais difícil para mim. Eu sei que eu sou nova, né, mais nova, mas isso é uma das coisas que é mais difícil para mim. Mas assim, quando a gente vira essa chave de realmente nos cuidar e olhar um pouco para nós, a gente fica muito melhor com o outro. Isso eu notei que fez bastante diferença na minha vida. Então, se eu puder, sei lá, dar uma dica, um conselho, cuide de você primeiro e assim você estará preparado para cuidar de todos os outros da sua vida. Eu acho que isso é muito importante. E aí, fez sentido para você essa conversa, essa troca? Que maravilha! Você sente o clima no ar? Você sente a atmosfera? Pois esse é o podcast Entre Nós por Rosiane Duarte. Emoção, verdade, trajetória, sucesso, queda, enfim, nós falamos de tudo. Quero agradecer a sua audiência, primeiro agradecendo aos patrocinadores do Luz Iluminação, Arezo, Dueto, Casa Local, esse lugar que nos abraça com tanto carinho, um local onde nós contamos histórias de mulheres reais. E você, mulher que está aí, nos acompanhando, não sei se você está num hospital, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei em que fase da vida, em que estação da vida você está, se você está começando como a Priscila, ou se você já está numa estação mais independente como eu, como a Mayra, mas que você busque a sua independência emocional, financeira, independência. Não se costure, não dependa de bengala de ninguém. Não fique costurada num relacionamento com medo de não dar conta sozinha. Você é capaz. Deus nos fortaleceu de uma forma sobrenatural, porque a gente gera, a gente sente dor de parto, a gente põe essa humanidade no mundo. Então, a força da mulher ela é indizível, né? Então, se aproprie disso. Se levante, como ela falou. Se cair, levante. Existe uma música que eu amo, que é Situações. Existem situações que fazem a gente cair muitas vezes, mas situações dessa vida me fazem sentir que eu não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Isso eu digo para você, mulher. Se levanta, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Então, é essa mensagem que eu trago para você. Jesus está com você, ele segura na sua mão e ele ergue você novamente. Levante-se, tá? Deus abençoe.